O que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é uma das maiores batalhas da fé já registradas. Então já deixa o like, comenta a sua opinião e me siga para acompanhar outras narrativas épicas da Bíblia. O vento do deserto soprava frio naquela noite. O céu estava coberto de estrelas, mas para o povo que caminhava em fuga, cada estrela parecia apenas um lembrete da imensidão e da solidão. Tinha milhões, homens, mulheres, crianças e idosos. Todos carregavam o peso da escravidão que haviam deixado para trás, mas também o peso da incerteza do que estava diante deles. Os passos eram apressados, os rostos tensos, a poeira levantava como um véu, e o silêncio era interrompido apenas pelo choro de crianças e pelo resfolegar de animais cansados. Por trás, no horizonte, uma nuvem de poeira maior e mais ameaçadora crescia a cada instante. Era o exército de Faraó. Os carros de guerra cortavam a terra com suas rodas de ferro. As lanças refletiam o brilho da lua. Cavalos relinchavam em uníssono, e o som se tornava como um trovão que avançava pelo deserto. O povo de Israel começou a se desesperar. Alguns gritavam, outros se agarravam uns aos outros. Vozes se levantavam em meio à multidão. Moisés, o que faremos agora? Será que nos tiraste do Egito apenas para morrer aqui? Antes fôssemos escravos do que cadáveres no deserto. À frente deles não havia saída, apenas um mar, vasto, profundo e intransponível. O som das ondas batendo contra a praia era como um lembrete cruel. Não havia para onde fugir. À esquerda, montanhas rochosas, escuras como muralhas que tocavam o céu. À direita, mais deserto e mais rocha. E atrás, o inimigo, cada vez mais próximo. O medo corria como fogo entre o povo. Mães seguravam seus filhos com força. Pais olhavam ao redor sem saber o que fazer. O pânico ameaçava transformar a esperança recém-nascida em desespero. E foi nesse momento que uma voz firme e poderosa ecoou sobre a multidão. Moisés, o profeta escolhido, ergueu-se diante do povo. Sua figura estava iluminada pela coluna de fogo que os guiava desde a saída do Egito. Seus olhos, firmes, encaravam o mar e depois se voltavam para o povo. Com um tom que misturava autoridade e fé, ele declarou: Não temais, permanecei firmes e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O povo silenciou por um instante. Até mesmo o mar pareceu suspender seu rugido. Os soldados de Faraó, ainda distantes, mas visíveis, gritavam ordens, preparando-se para o ataque. Mas algo sobrenatural aconteceu. A coluna de nuvem e de fogo, que até então ia à frente do povo, moveu-se lentamente, majestosa. Ela se posicionou entre os hebreus e o exército egípcio. Do lado de Israel havia luz. Do lado dos egípcios, apenas trevas espessas. O exército de Faraó tentou avançar, mas seus cavalos empacaram. Suas lanças tremiam em suas mãos. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida contra eles. Enquanto isso, Moisés caminhava até a beira do mar. Ele fincou seus pés na areia, levantou o cajado que carregava desde o dia em que encontrara o Deus vivo no Monte Horebe e ergueu sua mão sobre as águas. Então, o vento soprou. Primeiro suave, depois mais forte, até que se tornou uma tempestade cortante que rugia a noite inteira. O mar começou a tremer. As ondas se levantaram como muralhas líquidas. E diante de milhares de olhos atônitos, as águas se dividiram. Um caminho seco surgiu no meio do abismo. À direita e à esquerda, paredes de água se erguiam como montanhas transparentes, revelando o impossível. O chão, que deveria estar coberto de lama, transformou-se em estrada firme. Por alguns segundos, o povo permaneceu paralisado. O milagre era tão grandioso que parecia impossível acreditar. Até que uma criança apontou e gritou: Olhem! O mar se abriu. E de repente, como fogo aceso no coração, a esperança renasceu. O povo começou a marchar. Homens gritavam de alegria, mulheres choravam, crianças batiam palmas, mães carregavam seus filhos, anciãos eram apoiados pelos mais jovens. E cada passo era uma declaração de fé. O Deus dos céus estava lutando por eles. O som da multidão encheu o caminho recém-aberto. O eco dos passos misturava-se ao rugido das águas que permaneciam erguidas. Peixes nadavam dentro das paredes líquidas, como testemunhas silenciosas do milagre. O vento soprava forte, iluminado pelo brilho da coluna de fogo, mostrando que o caminho era seguro. E assim começou a travessia. Um povo inteiro, que antes eram escravos, agora marchava como nação livre, carregado pela mão invisível do Criador.
A travessia e a vitória final. O caminho estava aberto. O povo avançava passo a passo, pelo leito seco do mar. A cada metro conquistado, a sensação era de caminhar entre dois mundos. De um lado, a escravidão que deixaram para trás. Do outro, a liberdade que os aguardava. As crianças olhavam para os lados, fascinadas. Nas paredes de água, peixes nadavam em cardumes, como se estivessem suspensos no tempo. Alguns homens tocavam o solo, surpresos por não sentirem lama, mas terra firme. Mulheres cantavam baixinho, tentando acalmar seus filhos assustados. O som da multidão ecoava dentro daquele corredor sobrenatural. Passos apressados, choro, orações e cânticos de fé. Mais atrás, o silêncio foi rompido por um rugido. O exército de Faraó havia entrado no mesmo caminho. Cavalos galopavam com fúria, as rodas dos carros giravam velozes, e o barulho metálico das armas enchia o abismo. Os guerreiros gritavam com voz de guerra, certos de que alcançariam os hebreus. O povo de Israel olhou para trás e o pânico voltou a se espalhar. Vozes desesperadas ecoavam. Eles estão vindo. Seremos destruídos. Não temos como lutar contra eles. Estamos perdidos. Mas Moisés mantinha os olhos fixos no horizonte. Ele sabia que a mesma mão que abrira o mar completaria a obra. No meio da escuridão, algo começou a acontecer. As rodas dos carros egípcios começaram a soltar-se. Cavalos tropeçavam, guerreiros eram lançados ao chão. O som da confiança transformou-se em gritos de medo. Um soldado, em desespero, clamou: "Fujamos da presença de Israel. O Senhor combate por eles contra nós." Enquanto isso, o povo continuava a marcha. Cada passo era acompanhado pelo som ensurdecedor das águas, que se erguiam como muralhas. O vento cortava o rosto, mas a luz da coluna de fogo iluminava o caminho. Finalmente, após horas de travessia, os primeiros grupos alcançaram a outra margem. Um a um, homens, mulheres, crianças e anciãos pisaram em terra firme. O coração batia acelerado, não apenas pelo medo, mas pela certeza de que estavam vendo a glória do Senhor. Moisés permaneceu até o último homem atravessar. Então, a ordem do alto ecoou em seu coração: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros." Moisés obedeceu, ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre as águas. O que aconteceu em seguida foi grandioso demais para ser descrito apenas como uma cena. Foi como se a própria natureza se inclinasse diante da ordem do Criador. As muralhas de água começaram a ruir. Primeiro, um estrondo, depois, outro, até que o mar inteiro se lançou de volta ao seu leito com fúria. O rugido das águas engoliu carros, cavalos e guerreiros. O barulho metálico das armas desapareceu em meio ao estrondo das ondas. O grito dos soldados foi abafado pela força das águas. Em poucos instantes, o exército mais poderoso da terra havia sido destruído. O silêncio voltou. O mar estava novamente como antes, suas ondas tranquilas, batendo na areia, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam, algo eterno havia marcado aquele lugar. O povo, agora em segurança, caiu de joelhos. Alguns choravam, outros riam, outros apenas contemplavam em silêncio. Até que um cântico começou a se erguer, primeiro suave, depois poderoso, até que milhares de vozes ecoaram juntas. Era o cântico de vitória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quem é como o Senhor entre os deuses? Quem é como Ele, glorioso em santidade, terrível em feitos gloriosos, operando maravilhas? Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim em suas mãos. Outras mulheres a seguiram com danças e canções. Aquele povo que havia caminhado como escravos, agora celebrava como nação livre. A esperança havia vencido o medo. A fé havia vencido a opressão. Sob o céu estrelado do deserto, um povo pequeno diante das potências do mundo descobriu que tinha ao seu lado o Deus dos impossíveis. O Deus que abre caminhos onde não há estrada. O Deus que transforma o desespero em vitória. E essa história ecoa até hoje. Porque não é apenas sobre um povo e um março. É sobre cada um de nós, quando nos encontramos diante de um impossível. Quando não há saída à frente, nem esperança atrás, é nesse momento que o Senhor ergue sua mão e abre o caminho. Se essa história falou ao seu coração, curta, comente e me siga para mais narrativas épicas da Bíblia.